Consultório Especial IRS 2026. Vamos responder a várias dúvidas neste episódio. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no ActiveBank, podes ter um número bonito na tua conta. E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. ActiveBank e ActiveBank Simplifica são marcas detidas pelo Banco ActiveBank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. ActiveBank Simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. E então, como estamos em plena entrega do IRS, estão a começar a surgir muitas dúvidas, umas simples, outras mais complexas, a que vou tentar responder neste episódio. Portanto, vamos já, sem demoras, à primeira dúvida. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Antes de mais, muito obrigado pelo seu trabalho no Contas Poupança. Acompanho com muita frequência e ajuda bastante. Eu tenho aqui uma dúvida prática sobre o IRS e queria ver se me conseguia esclarecer. No caso de contas como Revolut ou outras corretoras, tipo plataformas de investimento que usamos, é obrigatório declarar no IRS só por termos conta aberta ou apenas quando há rendimentos como juros, dividendos ou mais-valias? Porque no caso da Revolut, por exemplo, começámos com uma conta com um IBAN estrangeiro e de momento existe já um IBAN português e queria perceber se realmente tínhamos que declarar isso em algum dos anexos do IRS. E pronto, era esta a minha dúvida. Muito obrigado e a continuação do meu trabalho. Olá, viva! Obrigado pela sua pergunta. Sim, ou seja, tem de declarar todas as contas à ordem que tem no estrangeiro, nomeadamente aquelas contas remuneradas ou não, tipo Revolut, como mencionou, a de Giro, a XTB, a Trade Republic. Portanto, tudo o que tenha um IBAN estrangeiro tem de declarar. Declarar não significa pagar impostos. Não, é só dizer que tem essas contas. Portanto, é obrigatório, mesmo aqueles bancos digitais, como aqueles que eu mencionei, e essa declaração é feita através do anexo J no modelo 3 do IRS. Vai ter de pôr lá o IBAN, que começa com aquelas duas letrinhas que não o PT, portanto pode ser DE, da Alemanha, LT, da Lituânia, enfim, o que for, e também o BIC Swift, portanto creio que pedem lá também isso, mesmo que não tenha comprado nem vendido nada nessas corretoras. Agora atenção a um detalhe, por exemplo, a Revolut passou a ser banco português. Se o que conta é a data de 31 de dezembro, portanto, se a 31 de dezembro ainda era um IBAN estrangeiro, então aí vai ter de declarar essa conta como conta estrangeira. Se já é um banco português, os bancos portugueses, os juros são retidos na fonte. Portanto, se os juros que recebeu da conta remunerada tiveram retenção na fonte para o IRS, não tem de fazer nada. Se não foram retidos na fonte, vai ter de os declarar. Portanto, isto é apenas um caráter informativo. Se recebeu juros, aí sim vai ter de, noutro quadro, não apenas a declaração da conta bancária, vai ter de declarar os juros que recebeu, para depois pagar mais-valias. Mais-valias, isto é, para pagar o IRS sobre o que recebeu dessas contas, e isso aplica-se tanto a juros como depois a compra e venda de ETFs, de ações, enfim, de qualquer produto que tenha recebido. Em conclusão, sim, é obrigatório declarar contas estrangeiras. Isso não necessariamente implica ter de pagar imposto sobre isso. É apenas uma formalidade declarativa. Vamos a mais uma pergunta. Desde já os meus parabéns e obrigado a todas as boas dicas que nos têm passado a nível financeiro e das nossas obrigações. Ouvi agora o podcast do IRS 2026 e ainda fiquei com algumas dúvidas, nomeadamente porque sou pai de uma filha com deficiência, 80% de grau de incapacidade,
E sempre fico sempre na dúvida o que é que eu posso deduzir mais por essa incapacidade. Falou aqui em algumas coisas, alguma da parte de ciência, mas fico sempre na dúvida se isto só se aplica a quem está a fazer o IRS que tem esse grau de incapacidade, ou se eu posso também fazer esta parte quando se trata de um dependente. Agradeço uma resposta e muito obrigado. Olá, muito obrigado pela sua pergunta. Ora, eu acho que há um grande problema, falta de informação em relação às pessoas com incapacidade em Portugal. E isto deixa-me particularmente triste, frustrado, porque são as pessoas que mais precisam em Portugal. São pessoas que têm, independentemente dos seus rendimentos, até podem ganhar muito bem, mas têm despesas enormíssimas para cuidarem de si e dos seus. No caso dos dependentes também. E os impostos, a lei é sempre muito bonita. Ajuda a proteger de alguma forma quem tem uma incapacidade ou quem cuida de alguém com incapacidade. Neste caso específico, quero deixar muito claro que quem tem filhos com uma incapacidade tem direito a maiores deduções. O que é que eu quero dizer isto de uma forma prática? Tem descontos no IRS suplementares no imposto que teria de pagar. Não é a mesma coisa que receber dinheiro de graça, vamos chamar-lhe assim, de prenda, de compensação, só por alguém ter uma deficiência. Não é isso. Quem tem deficiência tem direito a apoios da Segurança Social. Tem a PSI, a Prestação Social para a Inclusão, complemento por dependência, majorações, etc. Portanto, mensalidades de apoio. No caso do IRS, há duas situações. Se o próprio sujeito passivo, ele ou ela, os pais ou os solteiros ou os casados sem filhos, que tenham uma incapacidade, na folha de rosto devem incluir lá, até lá o campozinho, dizer: tenho uma incapacidade, sim. Qual é a percentagem? É esta. Desde quando? Desde esta data. Ok? Isso está no AMIN, Atestado Médico de Incapacidade Multiuso. Sem esse documento não tem direito a nada. E o mínimo é 60%. Portanto, só por aí quase não paga impostos. Se for o próprio sujeito passivo, pessoa com rendimentos, que trabalha e que faz retenção na fonte. Ok? Pronto, esta está despachada. Agora, tendo um filho com incapacidade, ou um pai ou uma mãe que vivem em casa, no agregado familiar, e que também têm essa incapacidade, então aí vai incluir no anexo H das deduções, vai retirar as despesas de saúde e de educação dessa pessoa e vai acrescentar uma linha no quadro, se não me falha a memória, 6C, e na linha 606 vai retirar, repito, o valor dessa pessoa, do filho ou da filha, que estava normalmente e que aparece pré-preenchido na linha saúde, também no anexo H, vai fazer, vai lá cortar, não é? Para utilizar a expressão do Word, não é? Ctrl X, e vai pôr na linha 606, portanto faz paste, não é? Ctrl V, e põe lá esse valor. É para despesas de saúde com terapias, portanto que sejam terapias, não é o Benuron, não é a aspirina, ok? Se quisermos ser absolutamente corretos. E educação é tudo. Só isso vai aumentar o cupom de desconto em saúde e educação para essas despesas dessa criança. Ou seja, depois isso vai abater no imposto que os pais têm de pagar. Portanto, se tinham de pagar 1.000, vão pagar só 500 ou só 400. Ou se teriam de pagar, vão pagar... Se tinham o que é que eu agora já não lembro de exatamente o que eu disse. Portanto, o que eu quero dizer é que vão receber mais de reembolso se têm retenção na fonte, não é?
ou vão pagar menos imposto se ainda, apesar de tudo isto, tiverem de pagar. Porque esse desconto é maior. Portanto, aplica-se aos sujeitos passivos de uma forma global na folha de rosto, e aplica-se aos dependentes no anexo H, nas despesas deles que vão entrar na linha 606 e não na linha normal da saúde, onde estão as despesas também de saúde dos pais, porque cada linha é a despesa de cada um dos números de contribuinte, ok? Espero ter respondido à sua pergunta. Nunca se esqueçam todos os anos de fazer isto se tiverem um atestado médico de incapacidade com mais de 60%. Não se esqueçam também que, antes de fazerem isto, devem ir às finanças para eles ficarem com uma cópia lá. Porque se não fizerem isto e colocar estes valores no IRS, não vai valer nada, porque eles depois vão cruzar os dados e vão dizer, não tenho cá, esta pessoa está a tentar meter aqui uma despesa que não tem direito. Portanto, atenção a isto. Alertem toda a gente que vocês conheçam que tenha uma incapacidade ou que conheçam alguém que tem uma incapacidade. Isto é muito, muito importante. Vamos a mais uma dúvida. Bem, não é bem uma dúvida, é mais um alerta. Foi uma mensagem escrita que me foi enviada por uma ouvinte do podcast que ficou muito preocupada porque ela entregou o IRS e achou os valores muito estranhos. Ela explica que atualizou o agregado familiar dentro do prazo e, portanto, agora, quando entregou o IRS, ela optou pela entrega manual, portanto, entregar primeiro a declaração, e optou por preencher automaticamente com os dados da AT, portanto, com os dados pré-preenchidos, e acontece que ela ia pagar 700 euros, portanto, fez o pré-preenchimento, fez simular, e a simulação dava-lhe 700 euros para pagar. Ora, ela achou aquilo estranho, e, portanto, foi verificar para trás se estava lá realmente tudo. Portanto, primeira dica, ainda antes de simular, vejam de facto se está lá tudo, percorram anexo a anexo para ver se está tudo ok. Bom, o que é que se passa? Ela fez esse pré-preenchimento e depois, andando para trás, verificando os dados todos, acabou por perceber que os dependentes, portanto os filhos, os 2 filhos, não apareciam no quadro 6 da folha de rosto, onde diz agregado familiar. Ou seja, há muitas pessoas que assumem que os filhos estão lá simplesmente porque ou não houve alteração ou atualizaram o agregado familiar dentro do prazo previsto e não vão lá inserir o NIF dos filhos. Quando ela me mandou esta mensagem, eu disse, bom, deixa-me cá experimentar. Inseri também, fiz a simulação para como se fosse entregar o IRS. Já sabem que eu não entrego na primeira semana, nem na segunda semana, espero sempre um bocadinho mais, porque bugs acontecem. E então fiz também a mesma coisa, portanto pus o meu NIF, pus o NIF da minha mulher para entregarmos em conjunto, fiz a entrega da primeira declaração, dados pré-preenchidos e, para minha surpresa, porque eu também estava à espera que aparecessem lá os meus filhos, não apareceram, estão lá. Ou seja, se eu saltasse este ponto, eu estaria a perder, uma vez que tenho 2 filhos, estaria a perder 600 euros. É muito dinheiro. Se entregasse assim, de enfiada, não é? De penalti. Portanto, eu fiquei curioso com esta situação, contactei a Ordem dos Contabilistas Certificados e já vos vou dizer qual foi a resposta, mas antes disso, reparem no impacto que estas situações podem ter. No caso desta ouvinte, ela ia pagar 700 euros, depois inseriu manualmente o NIF dos filhos, autenticou-os e passou de pagar 700 euros para ter um reembolso de 1.600 euros. Acontece que ela só deu por isto este ano. No ano passado ela entregou de facto sem ter verificado este ponto. E então o que ela me explica na mensagem é que no ano passado também não indicou o NIF dos filhos e em vez de receber 500 euros, que foi o que ela recebeu no ano passado, ela já entregou uma declaração de substituição,
referente a 2024 e vai receber 2.900 euros. Vou repetir, ouviu bem, deixou de receber 500 euros e passou a receber 2.900, portanto agora vai receber a diferença. Ela partilhou esta situação no Instagram dela e várias pessoas conhecidas dela, não tenho razão para duvidar, estão na mesma situação. Ou seja, entregaram, não confirmaram se os filhos estavam lá ou não e também verificaram que podem aumentar o reembolso este ano, obviamente, não é? E também por corrigirem as opções anteriores. Ela até enviou aqui um print screen dizendo que uma outra situação em que ia receber mais 1.000 euros por corrigir, por incluir os filhos. Portanto, isto é absolutamente básico, mas faz uma diferença brutal. Só por indicar os filhos, e já não estamos a contar com as despesas de educação, de saúde e outras dos filhos, só por pôr o filho são 300 euros por cada um. E se forem famílias monoparentais, ainda é um valor maior do que esse. Portanto, liguei para a Ordem dos Contabilistas Certificados, como vos estava a dizer há pouco, e eles disseram-me que sempre foi assim. Ou seja, quem tem o IRS automático, as finanças automaticamente vão buscar o agregado familiar atualizado ou do último ano e aparecem lá automaticamente. Portanto, IRS automático, os filhos aparecem automaticamente. Se recusar o IRS automático ou se não tem direito, porque não preenche os requisitos para entregar o IRS automático, então tem de entregar manualmente e, nesse caso específico, é obrigatório, para, obviamente, receber aquilo que tem direito, indicar os dependentes e não apenas dos sujeitos passivos. Os filhos são as deduções mais importantes que nós podemos pôr no IRS, ou pelo menos das mais importantes. Confirmem sempre tudo ao mínimo detalhe. Ao longo dos próximos dias vou fazer mais alguns episódios especiais com dúvidas que me estão a enviar sobre IRS, dúvidas muito específicas, umas podem ser simples, outras podem ser mais complicadas, mas a mensagem geral que eu quero transmitir é: verifiquem sempre tudo, aprendam a fazer o IRS. Eu, a primeira vez que tomei esta decisão de perceber como é que isto funcionava, demorei cerca de 2 semanas e queimei muita pestana, porque ia fazer contas no papel, no Excel, tentar perceber como é que as deduções entravam ou deixavam de entrar. O que é que acontecia se eu pusesse dinheiro de um lado e tirasse do outro? Que impacto é que isso tinha no IRS? Eu punha o PPR, tirava o PPR, punha o filho, tirava o filho, tirava de uma linha, punha na outra linha. Portanto, tudo isto vai dar-lhe trabalho, mas aprendendo, depois é para o resto da vida. E não se esqueça que o IRS é até ao último dia da sua vida. Até entrarmos, não por meios próprios, num caixão, os impostos, o IRS vai andar sempre consigo. Portanto, mais vale pagar sempre só o mínimo possível. Dentro da lei, claro. Não se esqueça, portanto, de enviar as suas dúvidas e perguntas e questões e alertas para o número do WhatsApp do Contas Poupança, que é o 927753737, para o WhatsApp. Não ligue, portanto, grave mensagens, não envie mensagens escritas, por favor, porque eu não consigo lê-las todas. Como é que eu faço? Eu, quando entro no carro e vou a caminho de casa ou a caminho de trabalho, vou ouvindo as questões, porque senão não conseguia ler todas as vossas perguntas escritas e algumas são bastante grandes e eu não consigo ler. Estou a ser o mais franco possível convosco. E não consigo responder a todos, como é evidente, está bem? Pronto, fazemos o que podemos. Muito obrigado, um abraço, boas poupanças e um bom IRS para pagar o mínimo possível e aumentar ao máximo o seu reembolso. Um abraço. Sabem aquelas pessoas que fazem qualquer coisa por dinheiro? Tipo, esperar horas nas filas dos salos ou até mesmo casarem-se. Se és uma dessas pessoas, deixo-te uma dica muito mais simples. Se receberes o teu ordenado no Active Bank, podes ter um número bonito na tua conta.
E 400 faz todo o sentido. E eu alinho. A Ativo Bank e a Ativo Bank Simplifica são marcas detidas pelo Banco Ativo Bank S.A., registado no Banco de Portugal sob o número 23. Ativo Bank Simplifica.